Fala galera, beleza? Teacher Plínio aqui. Vou começar a gravar esses vídeos com dicas para vocês agora toda semana. Esse vai ser um vídeo maior que vai ficar aqui no YouTube. E eu vou dividir ele em três para colocar aí no Shorts, no Instagram e no TikTok também. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí para dar uma força. Comenta aí se essas dicas estão ajudando vocês. E é isso aí, bora pro vídeo. A primeira dica que eu separei para vocês aqui é... Eu fiz uma divisão assim, como se fosse duas etapas do aprendizado do inglês. Como a primeira é a mais difícil e a mais demorada, e a segunda você tem uma evolução maior. O que que muda? Por que que eu estou mostrando isso daqui? Quando você começa a aprender inglês, parece difícil, parece que o caminho vai ser longo, e realmente é um pouquinho mais chatinho esse começo, até você entender o que que você tem que fazer. Você tem que aprender as coisas mais importantes. E também uma coisa muito importante é você assistir filmes e seriados, né? Eu gosto muito de seriado, eu acho que seriado é melhor. Então, por quê? Você tem que ouvir o máximo de tempo possível de inglês e ler também, se você puder, né? Então, o que que você tem que aprender? Você tem que aprender as coisas certas. Quais são as coisas mais importantes para você aprender no começo? Primeiro, você tem que aprender os sujeitos em inglês. I, you, we, they, he, she, it. Que é eu, você, nós, eles ou elas, né? Ele, ela. E isso tem aqui no meu Instagram também. No YouTube tem os sujeitos em inglês. Você tem que aprender a fazer perguntas. Você tem que saber fazer perguntas, né? As question words, aquelas palavras que você usa para fazer perguntas. E você tem que saber também os verbos mais usados. Por que que quando você vai numa escola de inglês você demora muito para aprender inglês? Porque eles passam várias coisas que não são importantes, né? Como o vocabulário, né? O nome das coisas. Você não precisa necessariamente saber para você conseguir falar inglês. Você tem que saber como perguntar. Se você não sabe o nome de uma coisa, de um objeto, né? Uma mesa, você pergunta. Se você souber perguntar, você vai saber se virar. Então, às vezes você falar inglês fluente não é você saber todas as palavras, até porque ninguém sabe todas as palavras, né? Até em português, às vezes a gente tem que pesquisar uma palavra que a gente não sabe o significado. Você tem que saber se virar. Então, você falar inglês fluente é você saber deixar a conversa fluir. Então, se você não sabe o nome de uma coisa, você pergunta e você vai desenrolando, você vai desenvolvendo, beleza? Então, por isso, nesse início do aprendizado aqui, é mais chatinho, você vai ter que decorar muita palavra, mas se você seguir aprender as palavras certas, não vai ser tão demorado, né? E você vai montar as frases do jeito que você monta em português, na mesma ordem. Num segundo momento, eu coloquei aqui mais ou menos 6 meses. Isso pode ser mais curto esse caminho, depende do quanto tempo você conseguir se dedicar. Num segundo momento, aí que você já vai saber, né? Você vai desenvolver a leitura, a compreensão oral, a escrita e a fala. Geralmente é nessa ordem que você vai desenvolver, né? Quando você tiver já... Mas todos desenvolvem mais ou menos juntos, né? Quando você já tiver lendo melhor, ouvindo, escrevendo e começando a falar, quando você souber um número maior de palavras, aí vai ser um pouco diferente. Aí você vai ter que ver, por exemplo, algumas frases, você vai ter que substituir a frase inteira, né? Você fala desse jeito em português, você vai falar de outro jeito em inglês. Você vai substituir e começar a falar do jeito que eles falam, tá? Então, inicialmente, você pode escrever mais ou menos na mesma ordem que a gente fala em português. A base é o português, não tem como você adivinhar nada. Você vai fazer do jeito que você faz em português e depois, no segundo momento, quando você estiver entendendo mais, aí você vai começar a substituir frases inteiras e você vai se desenvolver muito mais rápido, tá? Então, o que acontece? A maioria das pessoas desistem antes de chegar nesse ponto aqui. Por isso que, às vezes, um método muito enrolado, muito demorado, vai fazer com que a pessoa desista no meio do caminho, tá bom? Então, se você aprender as coisas certas aqui, você vai se desenvolver muito mais rápido, beleza? A segunda dica que eu separei aqui para vocês é em relação ao sotaque, tá? fulano fala de um jeito, o outro fala do outro, eu não entendo. Então vocês vão entender melhor aqui agora.
Qual a principal diferença aqui do inglês americano e do inglês britânico? O inglês americano, ele tem o R muito forte, aquele bem forte, né? O pessoal de americana, Piracicaba e Limeira aprende mais rápido. E o T, ele é muito fraco, ele parece até um som de D, às vezes parece um som de R, né? Eu vou dar exemplos aqui, vocês vão entender. Já o britânico, o T, ele é muito forte e o R não tem som. Tem gente que acha que é aquele R de carioca, de mineiro, mas não é, tá? O R, ele não tem som. Eu vou mostrar, eu vou ler essas palavras aqui, vocês vão entender. Por exemplo, o americano, quando ele vai ler essas palavras aqui, ele falaria assim: better, work, December e water. Então, o T leve que eu falei é isso aqui, ó, better. Parece um D, né? Parece um R, better, water. É assim que o americano fala. Já o britânico, o inglês britânico, ele vai falar assim: better, better. Então, o T ele é muito forte e o R não tem som. E se a palavra acabar com ER, ele ainda vai dar um som de A, tá? Então, isso é uma diferença muito importante de você saber. Se você for para a Inglaterra, para a Irlanda, para a Austrália, eles falam mais ou menos parecido com isso. Aqui o work, ele não vai falar work, ele vai falar work, work, work. Não tem som aqui. December, December. E water, water. Então, chega a ser até engraçado isso daí. Mas é assim que eles falam, tá bom? Então, eu tô falando certo, tô falando errado. Depende, às vezes você tá falando um sotaque diferente, né? Eu, por exemplo, eu morei na Austrália, meu sotaque é meio misturado. Eu falo better, não sei, depende. Mas a gente tem que se adaptar, né? Se eu for para os Estados Unidos, eu vou falar better. Se eu for para Inglaterra, eu vou falar better. Enfim, você escolhe o sotaque que você acha mais bonito e você vai falar esse sotaque que você escolher, tá bom? Nesse sentido aqui não tem certo e errado. E a terceira dica que eu separei aqui para vocês é o verbo to be. O verbo to be, ele é o verbo mais complexo que existe no inglês, tá? Deixa eu abaixar aqui que ele separou. O verbo to be é o verbo mais complexo que tem no inglês. Eu não é uma das primeiras coisas que eu ensino. Geralmente eu ensino outras coisas para a pessoa ter uma base e depois entrar no verbo to be. Mas virou um trauma aí, porque muita gente tenta aprender e não consegue. Por que ele é complicado? Vamos entender agora. O verbo to be, na verdade, ele pode ser 4 palavras diferentes. Ele pode ser o am, ele pode ser o is, o are, e às vezes também eu vou usar o próprio be. A confusão começa aí porque ele pode ser ou estar. Vou dar exemplo, vocês vão entender. E cada um eu vou usar com um sujeito diferente, por isso que eu separei com essas linhazinhas aqui. Acho que tá dando para enxergar aí, né? Se eu falo I am, eu tô falando eu sou, ou eu tô falando eu estou. Então isso vai depender do contexto da frase, tá bom? Para eles não faz diferença, para eles é sempre I am. Mesma coisa aqui, ó. Se eu for usar he, she ou it, ou o nome de alguém, né, que seja uma pessoa só, né? Isso aqui é a terceira pessoa do singular. Eu tô falando he is, eu tô falando ele é ou ele está. Ela é ou ela está. He is, ele é, ele está. She is, ela é ou ela está. It is, isso é ou isso está. Eu coloquei o it como isso, não é exatamente isso. Mas quando eu tô falando de alguma coisa que não é masculino nem feminino, eu uso o it, tá bom? Um objeto, um carro, alguma coisa que não é uma pessoa, homem ou mulher, tá bom? E depois eu tenho o are. Quando que eu vou usar o are? Quando for you, we ou they. You, we ou they. Eu já ensinei os sujeitos aí, tá no meu canal do YouTube e no Instagram também, tá? Se eu falar you are, eu tô falando você é ou você está. E o you também é interessante que ele pode ser plural, tá bom? Não existe use, não existe a palavra use. É you mesmo, também serve para plural. Vocês são ou vocês estão. We are é nós somos e nós estamos, ou nós estamos, né? E o they are pode ser eles são ou elas são, eles estão ou elas estão. Tá bom? Por isso que é complicado, é muita coisa aqui e você tem que decorar. Tá bom?
Exemplos. Aqui eu quis diferenciar se eu estou falando eu sou ou eu estou. Então, I am happy today. Então, eu tenho que adicionar alguma palavra para mostrar se eu estou falando que eu estou ou eu sou. Então, eu estou feliz hoje. I am happy today. Hoje eu estou feliz. Mas se eu falar I am a happy person, significa que eu sou uma pessoa feliz todo dia. Tá bom? Aqui eu usei o mesmo exemplo com is. He is happy today. He is a happy person. Aqui eu quis mostrar o exemplo do it. I have a phone. Se eu estou falando do meu telefone, I have a phone. It is beautiful. Para nós o telefone é masculino, né? Ele é bonito. Para eles, esse ele não vai ser he, né? Ele vai ser o it. It is beautiful. Então, o it é muito usado. It is é muito usado para objetos e lugares, tá bom? E o be mesmo, ele acaba sendo menos usado, né? Menos frequentemente. Por exemplo, I want to be famous. Então, eu quero ser famoso, né? I want to be rich. Eu quero ser rico. E o estar? Vou dar um exemplo de estar também. Eu quero... Vou alterar aqui mesmo. I want to be in peace. Eu quero estar em paz. Tá bom? Vai depender do contexto. Pra gente que vai mudar, né? Pra eles não. E pode ser o futuro também. I will be okay. Eu estarei ok. Eu estarei bem. Tá? Eu estarei ok. Beleza, gente? Então, essas 3 dicas que eu queria passar aqui para vocês hoje. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí. Quem quiser fazer a aula de inglês, eu estou dando um desconto esse mês. Entre em contato comigo aí, manda uma mensagem pelo direct do Instagram. É Teacher Plínio, tá bom? Vou colocar aqui, @Teacher Plínio. Só mandar uma mensagem pra mim aí e a gente vai se falando, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal do YouTube e acompanha aí, segue aí pra mais dicas, beleza? Valeu, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.